Ser firme e constante tem tudo a ver com ter uma vida em abundância. É, isso mesmo. Engraçado que um dos desafios que nós temos é começar as coisas e terminar. Há um tempo atrás se acreditava que aquele que começa algo é de fato importante e aquele que termina algo é importante. Há um tempo atrás tinha um ditado que dizia assim: eu preciso terminar aquilo que eu comecei. Tem gente que tem a habilidade de começar e não terminar aquilo que começou. Agora tem algo interessante. Muita gente abandonou. Abandonou um casamento, abandonou uma família, abandonou uma faculdade, abandonou uma profissão, abandonou um projeto que tinha de vida. Por quê? Porque não terminou aquilo que tinha começado. E é engraçado que a gente fica muito apaixonado pelo sonho e esquece de que esse sonho tem uma jornada. E a vida em abundância também tem uma jornada, como outra qualquer. Eu não quero iludir você para dizer que é um grande paraíso o processo para se ter uma vida em abundância. Não, a vida em abundância exige uma jornada, exige uma estrada. Agora é preciso ser firme e constante nessa jornada. E eu quero deixar para você o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O texto diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa passagem foi um conselho que o apóstolo Paulo estava dando para a igreja de Corinto. Uma igreja que em algum momento se sentiu triste, né, com vontade de parar, com vontade de desistir. E aí ele traz essa mensagem: sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então a primeira coisa é a decisão de ser o quê? De ser firme e de ser constante. O ditado de hoje não é mais assim: eu preciso terminar aquilo que eu comecei. O ditado de hoje é: eu preciso começar aquilo que eu disse que eu ia começar. É incrível ver pessoas hoje que não começam a agir em prol dos seus sonhos, não começam a agir em prol dos seus objetivos, das suas metas, daquilo que desejam. Então são apenas sonhos, não são projetos. Sonhos ficam apenas na mente, no coração, um desejo. Sonhos são desejos. Projetos têm planejamento, têm atitude, têm passo a passo, tem um começo. E quando você decide ser algo, ou decide ter algo, ou conquistar algo, é muito importante que você diante de Deus diga: eu preciso começar, eu preciso começar. Eu lembro de quando Moisés estava diante do Mar Vermelho com o povo do Egito, e logo depois vinham as carruagens de Faraó, vinham o exército, e eles ficavam estando diante do mar. E agora o que fazer? E aí Deus manda a mensagem para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que dê o passo à frente. Sabe, a gente às vezes quer chegar do outro lado, mas a gente não quer dar um passo à frente. A gente fica olhando os obstáculos, fica olhando as dificuldades. E é muito importante para quem quer ter uma vida abundante entender que é preciso marchar, é preciso dar o primeiro passo. Mais importante até do que chegar do outro lado é você ter começado. Você pode até se arrepender no meio do caminho, tudo bem, beleza, mas se arrepender por não ter começado é fatal. Você nunca vai entender, ter experimentado como seria. A dor do como seria é muito maior do que a dor do não deu certo. A dor do não deu certo é uma dor que te faz dormir. Você foi lá, você tentou, você começou o processo. Você começou a executar. Mas a dor do como seria é uma dúvida que abre na sua mente um loop que não vai deixar você dormir. Como seria se eu tivesse tentado? Como seria se eu tivesse dado início? Como seria se eu tivesse começado? Você nunca vai saber. Isso me lembra também da passagem onde
os discípulos no barco, no mar da Galileia, e Jesus andando por sobre as águas, conversando, tratando com os discípulos. De começo pensaram que era um fantasma, depois eles reconheceram que era um mestre. E aí um desafia dizendo: se és tu mesmo o mestre, me manda que eu vá aí. E Jesus disse: então vem, Pedro. E Pedro pulou do barco e deu alguns passinhos sobre as águas. E ele, diante dos ventos, não é? Das ondas, ele começou a afundar porque ele temeu. E aí Jesus pega ele e diz: por que tem medo, homem de pouca fé? Provavelmente os discípulos ficaram zombando ou dizendo: olha aí, ó, tá vendo porque eu não fui dar o primeiro passo? Tá vendo porque eu não ousei, não é? Pular do barco e andar por sobre as águas para não passar essa vergonha aí, ó, de ter afundado. Mas deixa eu falar para você, na história da humanidade, só existem 2 homens que andaram por sobre as águas: Jesus e Pedro. Pedro não fez o que Jesus fez, andou muito por sobre as águas. Ele deu 3 passinhos, mas ele sentiu a experiência de dar 3 passinhos por sobre as águas. Ninguém que zombou dele ou que teve medo vai saber o que é ter a experiência de dar 3 passinhos por cima das águas. Só Pedro, apesar dele ter afundado, ele deu o primeiro passo. Ele viveu a experiência. E com certeza ele dormiu em paz, porque ele foi, viveu e sentiu a experiência de dar os passos. Os discípulos viveram a vida inteira, morreram pensando: como seria se eu tivesse, junto com Pedro, dado um passo sobre as águas? Então, ó, a vida é feita de decisões constantes, firmes. E no final você tem a certeza de que a sua vida abundante não foi em vão. Não foi em vão. E você vai colher esses frutos, vai colher os louros, colher as benesses, a graça de ter uma vida em abundância. Então dê o primeiro passo em prol daquilo que você sentiu de Deus para fazer. Dê o primeiro passo, transforme sonhos em projetos, transforme desejos em planejamento. E você vai ver muitas coisas positivas, transformadoras acontecer na sua jornada, porque uma vida abundante é para aqueles que desejam dar o primeiro passo.